Fala galera, aqui é o professor Joadson, professor da plataforma Gonçalves Dias, em mais um projeto. Qual é o nosso projeto? Vocês sabem, aquelas aulinhas aí que vocês curtem dia de sábado na escola, né? Atividades curriculares complementares, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, você do terceirão, tá aí no pique pro vestibular, né? A nossa aula de hoje vai ser, fonte do campo magnético. Então, vamos pensar. Campo magnético, Joás, campo magnético tem a ver com ímã, né? Campo magnético, magnetismo é ímã. Então é ímã só? É só ímã que tem fonte magnética, que tem campo magnético? Não. E essa aula de hoje, vou colocar exatamente o que tem campo magnético e não é ímã, tá? Porque o ímã a gente estuda depois. O professor dá uma aulinha de ímã para vocês, bacaninha. Que tem dois polos e tal, aí os polos são inseparáveis, polos de nomes diferentes se repelem, nomes diferentes se atraem, de mesmo nome se repelem e tal. Então, já foi dada essa aula para vocês aí, né? O professor vai dar essa aulinha para vocês, agora vamos ver o que produz campo magnético, que é uma fonte de campo magnético e que não é ímã, tá bom? Então vamos lá, Esse experimento, que a história conta que foi praticamente por acaso, que deu início a todo esse estudo, né? Então vamos lá, Oersted verificou que a agulha de uma bússola mudava de direção quando a corrente elétrica passava por um fio condutor que estava bem próximo dessa bússola. Dessa fórmula, ele pôde concluir que, além dos ímãs, as correntes elétricas também produzem campos magnéticos, cujo sentido depende do sentido da corrente elétrica. Não entendeu? Olha só a figura. Olha só, no ano de 1820 foi anunciado um experimento realizado pelo físico Hans Christian Oersted, que constatou a ligação entre eletricidade e magnetismo, fazendo uma só ciência, um só campo da física, chamado de eletromagnetismo. Galera, é o seguinte, tinha um circuito elétrico, aqui só está um pedacinho do circuito, né? Só está um pedaço do fio. Mas imaginem que para cá tem uma bateria e tem um interruptor. E aqui ele botou uma bússola perto. Quando não está passando corrente elétrica, a bússola ela se orienta de acordo com o campo magnético terrestre. O nosso planeta ele funciona como se fosse um ímã gigantesco, tá? Onde o polo sul do ímã é perto do polo norte geográfico e o polo norte do ímã próximo do polo sul geográfico. Então a Terra é um ímãzão gigantesco, um pouquinho inclinado assim, onde aqui em cima é o polo sul do ímã e aqui embaixo é o polo norte do ímã. Ela fica um pouquinho inclinada em relação ao eixo de rotação da Terra. Sem corrente elétrica, a bússola se orienta de acordo com esse campo magnético da Terra. Mas aí, quando ele ligou o fio, quando ele ligou o circuito, que passou uma corrente, olha o que aconteceu com a bússola, olha como ela estava, olha como aconteceu. Ela estava assim, ela girou, ela estava para cá, né? Ela girou um pouquinho. Opa! O que aconteceu? Aí, o que ele fez? Ele desligou, ela voltou para o normal. Aí ele inverteu a polaridade, a corrente está voltando. A bússola, antes ela fez isso, agora ela voltou para o normal. Aí quando a corrente mudou de sentido, ela fez isso. Eita! Que conclusão que ele pôde tirar? Corrente elétrica no fio também é uma fonte de campo magnético. Então, senhores e senhoritas, aonde tiver uma corrente elétrica passando, se você aproximar uma bússola, você vai ver que essa bússola sofre interferência dessa corrente elétrica. Para uma bússola sofrer interferência, ela só sofre interferência à base de campo magnético. Que conclusão podemos tirar? Que é uma corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Certo? Aí nós unimos a eletricidade com o magnetismo em um só campo da física, chamado eletromagnetismo. Beleza? É isso aí. Então, a lei de Ampère é responsável por nos dar a expressão matemática
para o cálculo do campo magnético gerado por um fio eletricamente carregado, percorrido por uma corrente elétrica. A fórmula para a gente calcular o campo é através da lei de Ampère. De acordo com ela, o campo magnético é inversamente proporcional à distância que ele está do fio e diretamente proporcional à corrente elétrica que atravessa o fio. Então vamos aqui, ó. Antes de eu apresentar as fórmulas para vocês, que a gente vai ver, ó, só dar uma passadinha. Inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional à corrente. Vamos já ver, mas vamos voltar para cá. Como é que se define as linhas de campo? É só a gente usar um macete muito simples chamada regra da mão direita, para a gente entender como que as linhas de campo se formam quando um fio ele é percorrido por corrente. Gente, vamos imaginar que isso aqui é um pedacinho de fio e está passando uma corrente elétrica. Pô, quando passar uma corrente elétrica, a bússola ela sofre um torquezinho, né? E aí, como é que para a gente saber como é a configuração dessas linhas de campo? Se eu pudesse ver as linhas de campo, como é que elas ficariam? Parecidas com as da figura, ó. Seriam círculos, todos eles com o mesmo centro. Uns círculos pequenininhos e outros maiores. Todos eles de mesmo centro, que é o centro do fio aqui, ó, por onde o fio está passando. Tá? Então, a configuração é essa. Agora, perceba, ela pode ser nesse sentido aqui, que aí para vocês é o sentido horário, ou pode ser aqui no sentido anti-horário. O formato a gente já sabe. Agora, para saber se é no sentido horário ou no sentido anti-horário, qual é o sentido do campo magnético? Regra da mão direita. Como é que é a regra da mão direita? Ó, o polegar no sentido da corrente. Se, por exemplo, a corrente for para cima, o polegar aqui no sentido da corrente, aí, meus amigos, fecha a mão, ó. Então, a corrente vai... Ó, a corrente não, ó. Se a corrente estiver para cima, o campo vai ter esse sentido, ó. Ó a regra da mão direita, ó, fechando a mão. Se a corrente estiver para baixo, ó, polegar no sentido... Mão direita, polegar no sentido da corrente, fecha aí a mão, ó. Aí a corrente... Aí as linhas de campo vão ter esse sentido. Então, ó, se a corrente estiver para cima, linhas de campo nesse sentido. Se a corrente estiver para baixo, linhas de campo nesse sentido. Belezinha? Regra da mão direita. Para saber apenas o sentido. Agora vamos para a fórmula. Tem 3 configurações, ó, em um fio percorrido por corrente, em uma espira circular percorrida por corrente e em um solenoide também percorrido por corrente. Tá? A configuração da fórmula, gente, é muito parecida uma com a outra. Veja, ó. Em um fio retilíneo, olha como fica aí as linhas de campo. Para saber se o sentido é horário ou anti-horário, qual é o sentido? Regra da mão direita, polegar no sentido da corrente. Aí nesse caso aí, ó, tá indo nesse sentido como está na figura. E qual é o valor do campo? Qual é a intensidade do campo? É dado por essa fórmula aqui, ó. Mi, que é a permeabilidade magnética do campo. Opa, permeabilidade magnética do meio. I é a intensidade da corrente. 2π, D é a distância do fio até o lugar que você quer saber o campo, a intensidade do campo. Tá? Distância do campo magnético até o fio. Isso aí é em um fio retilíneo, percorrido por corrente. E aqui é numa espira circular. Na espira circular, aqui é a espira circular, ó. A pergunta é a seguinte: qual vai ser o valor do campo magnético bem aqui, ó, no meio da espira? Tá? No meio da espira, para saber o sentido, não o valor. Ó, regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, ó, a mão vai passar por fora e sair no meio da espira. Nesse caso aqui, ó, entra do lado de fora e sai no meio. Se a gente pudesse ver, o campo magnético sairia assim, ó, do meio da esfera, assim, ó, da espira. Sairia da folha de papel aí, do caso da tela da TV. Tá? E se a corrente tivesse o outro sentido, ó, aqui é o sentido anti-horário. E se ela tivesse o sentido horário, ela entraria no centro, sairia do lado de fora. Tá? Qual é a fórmula? Ó?
Em cima a mesma coisa, ó. Mi vezes I. Quer ver a outra, ó? Mi vezes I. A segunda, Mi vezes I. A terceira também tem Mi vezes I. Certo? Então, a segunda, Mi, permeabilidade magnética do meio. Gente, isso aqui, Jodes, é tanto nome estranho, mas isso aqui fica tranquilo, que é um valor constante. Eles vão fornecer para vocês, isso aqui é uma constante. É 4π vezes 10 elevado a menos 7, Tesla metro por ampere. Então eles vão informar essa constante para vocês. I é a intensidade da corrente e R é o raio da espira. Tá? E a terceira e última é um solenoide percorrido por corrente. Solenoide é esse espiral aí, ó, gente. Esse aqui é massa porque ele fica parecido com um ímã em forma de barra quando ele é percorrido por corrente. Aí a gente consegue até controlar a intensidade do campo aumentando ou diminuindo a corrente. Se eu aumento a corrente, o campo fica forte. Se eu diminuo a corrente, o campo fica fraco. Então eu posso até modular o campo. É um eletroímã, tá? Em que a intensidade do ímã, desse eletroímã, eu consigo regular com a intensidade da corrente. Se eu aumentar a corrente, o ímã fica ficando mais intenso. Se eu diminuir a corrente, o ímã vai ficando mais fraco. Belezinha? Aí como é que faz para calcular o campo magnético no meio do ímã aqui, ó? É a permeabilidade magnética e a intensidade da corrente. N é o número de espiras e L é o comprimento dele, tá? E mais uma vez aqui, ó, para saber as linhas de campo, ó, polegar no sentido da corrente aqui, ó, e minha mão vai entrar no ímã. Regra da mão direita, polegar no sentido da corrente, a mão, ó, entra no ímã. Então as linhas de campo têm esse sentido. Belezinha? É isso. Então nós temos aí, que cai no vestibular, 3 fontes do campo magnético. Vamos de novo, ó. Em um fio retilíneo, tá? E ele quer saber o campo magnético nas laterais. Em uma espira circular, e a pergunta é o campo magnético no meio da espira. E um solenoide, a pergunta é o campo magnético no interior do solenoide. Beleza? Ok. Então, para a gente fixar agora o conteúdo, a gente vai fazer o exercício. Primeiro exercício aí, ó. Calcule a intensidade do campo magnético. Bora aqui. Tá no quadro, tá na tela. Calcule a intensidade do campo magnético, que é B. Produzido por um fio retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica constante. Então vamos para o valor da corrente, ó. Corrente 0,5 ampere. Há uma distância do fio, a distância daí, ó, 50 centímetros. A permeabilidade magnética do meio, ó, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá? Se aqui, ó, tá em Tesla, que é a unidade de medida do campo, a unidade de medida de comprimento é metro e aqui ampere, aqui a corrente está em ampere. Só que metro, ó, a distância está em centímetro, temos que se transformar para metro. 50 centímetros é meio metro, ó, 0,5 metro. Agora é só aplicar a fórmula. Vamos para a nossa fórmula. Ó. B, intensidade do campo, é igual μ0 vezes I sobre 2 vezes π vezes D. Intensidade do campo é, ó, B, 4π vezes 10 elevado a menos 7, que é a permeabilidade magnética do meio. Intensidade da corrente é 0,5. Tá aqui, galera, ó. Dividido por 2π vezes a distância, que é 0,5 metro. 0,5. Aí vamos agora aqui, ó. Dá pra gente cancelar esse π aqui, ó, com esse π. π é um número, né? Vale 3,14. Esse 0,5 a gente cancela com 0,5 também, ó. Aí esse 2 aqui, ó, a gente divide pelo 4, simplifica e sobra 2. Logo, a intensidade do campo aqui, ó, vai ser, em cima sobrou 2 vezes 10 elevado a menos 7. Embaixo não sobrou nada, né? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 7
teslas. É a unidade de medida do campo magnético. Então, resposta, vamos ver aí. Ah, tem aí, ó, letra A. Vamos ver se é a letra A mesmo. Belezinha, resposta é a letra A. Vamos para a segunda. Na figura abaixo, questão número 2, está no quadro, está na tela. Na figura abaixo, temos a representação de uma espira de raio R percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Calcule o valor do campo de indução magnética, que é o mesmo campo magnético, supondo que o diâmetro dessa espira seja igual a 6π centímetros e a corrente elétrica seja igual a 9 amperes. Então, ele disse que a corrente elétrica é igual a 9 amperes e o diâmetro dela é igual a 6π centímetros. A permeabilidade magnética do meio, acho que ele deve dar aqui, ó. Beleza, no outro slide. Aí ele quer saber, gente, o campo magnético ou o vetor indução magnética bem aqui no centro. A permeabilidade magnética do meio é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Teslas, metro por ampere. Tá? Mas, meus amigos, ele não deu o raio, porque a gente precisa do raio. Veja só a fórmula, ó. Campo magnético em uma espira circular é μ0 vezes I dividido por 2 vezes o raio. Ele não deu o raio, ele deu o diâmetro. Poxa, mas a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. É o diâmetro dividido por 2. Então, é 6π dividido por 2. 3π centímetros. Só que não pode estar em centímetro, ó, tem que estar em metro. Então, a gente tem que transformar de centímetro para metro. É dividido por 100. Então, ó, 3 centímetros dividido por metro vai ficar 3 centímetros transformado para metro, gente, perdão. 3π vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? É só dividir por 100, que vai dar 3π vezes 10 elevado a menos 2. Ou esse Czinho aqui, ó, equivale a 10 elevado a menos 2. É um prefixo que vale 10 elevado a menos 2. Também é uma maneira de fazer essa transformação. Aí agora vamos para a fórmula lá, né? Vamos botar as coisinhas na fórmula, todos os valores. B vai ser igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é 9 amperes, dividido por 2 vezes o raio, ó, 3π vezes 10 a menos 2. 3π vezes 10 a menos 2. Aí fazemos essa conta, tá? Ó, esse número π aqui, ó, a gente pode cancelar com esse π aqui também. Esse 2 cancela com 4 e sobra 2. O 3 cancela com 9, na verdade a gente está dividindo e sobra 3. Então vai ficar assim, ó, em cima, no lugar do 4 é 2, o π cancelou, mas o 10 elevado a menos 7 continua. Aqui no lugar do 9 é 3. Embaixo, quem ficou? 10 elevado a menos 2. Esse 10 elevado a menos 2 vai subir trocando o sinal do expoente, 10 a segunda. Então, o nosso Bzinho vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, 6. Vezes 10 elevado a menos 7, que é o que está lá. Agora, o 10 a menos 2 sobe 10 a segunda. Aí é só fazer essa continha. Vamos para cá, ó. Vamos para cima aqui, ó. B vai ser igual a 6. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. Deixa eu botar para cá aqui, ó. B vai ser igual a 6. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10. E somos expoentes, ó. Menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2, menos 5.
Então, a intensidade do campo vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 5 teslas. Essa é a nossa respostinha aqui, ó. Quase não deu para olhar. Tá dando para ver aí a unidade de medida? Tesla? Pronto. 6 vezes 10 elevado a menos 5 teslas. Temos essa resposta e tem a letra A. Será que é? Beleza. Letra A. Tá bom, gente? Galera, mais um recadinho. Você que gostou, vai lá. Não, mesmo que não tenha gostado também, tá? Tem que ir lá no material complementar que está disponível aí na escola. Você vai ter toda essa parte teórica mais detalhada do que eu mostrei aqui para vocês. E também vocês vão ter algo que vai fazer você fixar mais esse conteúdo, que são os exercícios. Os exercícios estão todos com gabarito, tá bom? Então vocês vão treinar para vocês fixarem mais o conteúdo, tá legal? E por último, eu peço que você se ligue nas redes, né? No Instagram, siga a gente lá no Instagram, na plataforma Gonçalves Dias, e também no YouTube. Vai lá, se inscreva, clica no sininho para toda vez que tiver vídeo novo você receber a notificação. Você vai fazer vestibular. Então todas as notificações de todas as disciplinas, todos os vídeos que vão entrando no YouTube, você vai recebendo essas notificações. E no Instagram você vai ficar sabendo das novidades da plataforma e da Seduc também, tá bom? Então siga a gente lá no YouTube, no YouTube, né, que é uma rede de vídeos, e no Instagram, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.